Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bem, meus queridos fiéis aqui do santuário, queridos ternureiros, hoje é uma festa especial para nós. Nós temos como padroeiro São Carlos de Jesus. É um santo muito desconhecido, mas vamos fazê-lo conhecer. Tem tesouros escondidos na terra, metais, que tem que cavucar, tem que procurar. E são os metais mais preciosos. Bem, eu tinha 18 anos quando eu encontrei este santo. E me deu uma luz enorme. Eu estava vendo nas igrejas sempre as mesmas pessoas. Era igrejas, não é que era igreja, tinha ainda igrejas cheias, mas sempre as mesmas pessoas, mas um grande número completamente fora. E eu sempre me questionava, por que o pároco sempre vai visitar as mesmas pessoas, vai tomar um cafezinho lá na Vanderleia, vai tomar um chá lá no Ney, mas por que não vai visitar os outros? Isso é uma coisa que eu sentia dentro. Eis porque quando cheguei no Brasil, a primeira coisa, toda semana eu visitava perto de 100 famílias. 100 famílias, 50 semanas, das 5.000 famílias. E a minha paróquia era mais ou menos naquele tempo de 20.000 pessoas, o Xaxim, onde hoje tem 300.000 pessoas. Bem, eu gostaria, neste pouco espaço de tempo, já falamos tantas vezes dele, eu aconselho mais uma vez, de ler. Tem muitas vidas, mas eu escrevi o livro Como Jesus no Último Lugar. É o momento da conversão dele. Bem, Charles de Foucault é um santo diferente. Quando ele se formou padre, porque uma madre superiora praticamente forçou ele a ser padre, porque esta madre superiora, eu penso, imagina um visconde, é uma honra para a Igreja Católica, ter um visconde que se torna padre. Ele na França vai ser uma grande luz, mas Charles de Foucault, ele não ficou padre na França. Primeiro, a ideia dele era ir na terra de Jesus, no meio dos palestinos, né, onde nós estamos vendo todos estes conflitos, mas depois pensou, não, eu vou na Argélia, lá é muito pior. E de fato ele ficou lá 15 anos, fez 3 batizados, mas com pouco resultado. Bem, é curioso que ainda lá na Argélia, ele foi em Beniabés, mas depois disse, não, eu vou num lugar mais no sul, Tamanrasset. Depois pensou, não, mas eu vou no meio dos beduínos do Agar, no meio das montanhas onde ninguém passou lá. Então é um homem que sempre procurou gente nova. E eu lembro que na primeira novena de Natal nas casas, nós éramos orientados por Dom Albano, Padre Albano naquela época, depois bispo, nós devíamos ir nas casas. Ou quando nós fizemos esta novena nas casas, foi uma revolução, porque os construtores da igreja dizem, devemos rezar na igreja, que nas casas, a casa suja, aquelas. E depois era aquele grupinho, amigos entre si, ficavam só entre eles. E realmente foi uma grande revolução, porque nós fomos nas casas, vocês têm aí o celular vermelho, você lê depois, foi nestas visitas que eu encontrei, em todas as casas, 20 grupinhos de jovens, daí surgiram os grupos de jovens, daí surgiram um retiro peregrinos em Damasco. Ao final, meus queridos fiéis, queridos ternureiros, temos que sair de onde nós sempre estamos, a gente se sente bem. Eu ir numa paróquia, tem aquele grupinho só entre eles, e depois fazem festas, como uma pastoral familiar, que em um certo momento tiveram que parar com aqueles jantares, porque
Às vezes faziam o ano inteiro uma vaquinha para no final do ano fazer um grande jantar. Não, eu acho que devemos procurar outros. Então, nesta novena, eu propus que se começasse a procurar gente nova. Inclusive lá em Curitiba, uma senhora diz: mas eu não conheço ninguém. Mas é para conhecer. Mas os meus vizinhos são todos, não praticam. E vai para eles praticar. Vocês estão vendo como isso nos custa? Nós devemos ir a quem Jesus disse de ir a todos. Então vamos procurar neste Natal, nesta novena, gente nova. E é interessante que você sabe que eu devia ir missionário na África, onde havia muitas conversões de pagãos. No Burundi, é interessante que o bispo me convocou, me disse: você está disposto para ir para o Brasil? E depois, mais tarde, eu tive audiência com o Papa. É interessante. Por quê? Porque é mais fácil pregar a um pagão do que a um católico relaxado. Você sabia disso? Porque o católico relaxado já está vacinado. Não, eu sou católico. Eu já sei, não, cala a boca, eu já sei. Não sabe nada, certo? Então é muito mais fácil pegar um pagão, como aconteceu no Burundi, onde teve uma abertura muito grande. É uma novidade, vamos ouvir. Em vez, no Brasil é complicado, porque não, eu já sei, nós somos católicos. Lembro lá na paróquia do Xaxim, nós sabemos, nós já estamos. Em vez, quantas e quantas pessoas nunca tinham sido visitadas nas casas e hoje são líderes de comunidades. Bem, esta mensagem que eu queria dar, vamos pedir a Deus e saibamos sair e realmente evangelizar. Quantas vezes eu disse: não convide só teus parentes, convide os parentes, sim, mas vai procurar novas pessoas. Mas não conheço ninguém, vai conhecer, né? Eu lamento que a gente tem que visitar, fazer retiros e outros, é uma missão mais ampla, mas quando eu estava na paróquia era maravilhoso, porque a gente ia visitar todos os paroquianos. Bem, eu comecei no bairro Industrial a visitar várias famílias, depois por vários motivos não pude dar continuidade, mas é uma grande escola. A gente aprende com aqueles que às vezes estão mais longe da igreja. Com isso não devemos desvalorizar estas pessoas que às vezes são anos e anos de gerações, já avô, bisavô e praticantes, graças a Deus, são aqueles que estão sustentando, mas nós devemos nos abrir. Ide a todos, Jesus disse. E os 12, outra noite nós éramos em 12, o que fizeram esses 12? Ficaram lá em Jerusalém, veio uma perseguição, não queriam nem sair, mas tiveram que sair na barba. E foram em todas as partes do mundo. 12 caboclos, simples. Imaginamos Pedro quando chegou em Roma, coitado Pedro de sandálias, Mas foi um grande enfermeiro. Vamos pedir isso a Deus. E você, queridos ternureiros, faça nesta novena, visite algumas pessoas, faça novena nas casas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.